Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa que traz até você pessoas importantes das áreas de negócios, economia e finanças. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje o professor e consultor Flávio Málaga. Flávio é doutor em Finanças pela FEA USP, MBA pela Boston University, consultor da área de fusões e aquisições e professor da FIA e do INSPER. Olá, Flávio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Ricardo, o prazer é meu. E eu inicio aqui o nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta para você. Olhando para 2009, né, como é que foi o processo de fusão e aquisição? Comente um pouco para nós sobre o mercado, as principais operações, enfim. Como é que foi esse ano, que, principalmente no segundo semestre, tem marcado uma recuperação da economia brasileira? Bom, em 2009 a gente começou a se recuperar da crise no primeiro semestre e as atividades de aquisição voltaram a ter um nível elevado. Então, por exemplo, a gente teve no primeiro semestre a IPU comprando a Biara, teve o Grupo Pão de Açúcar adquirindo a Globex, teve a Perdigão com a Sadia, a Duratex com a Satipel e agora recentemente o caso da Vivendi com a GVT e também a Telefônica que está aí no desfecho aí final, né? Então a gente voltou a ver aí, juntamente com o mercado de capitais, a atividade de fusão e aquisição também começou a ganhar mais corpo esse ano, se recuperando da crise, né? E o que deve acontecer em 2010 é que esse nível deve se acelerar ainda mais, né? Não só entre empresas grandes, mas também agora com empresas de menor porte. Bem, Flávio, você comentou um pouco aqui em relação ao mercado de fusões e aquisições, né? E o que eu queria perguntar para você agora, que eu acho que é fundamental, é o que leva um gestor a envolver a sua empresa num processo de fusão e aquisição? Comente um pouco para nós essa questão, né? Por que as empresas buscam essa alternativa como forma de crescimento ou de conquista de espaços? É uma alternativa, mas deixa eu só voltar um ponto antes de abordar essa questão. O que direciona as atividades de fusões e aquisições, né? É o mesmo que direciona o mercado de IPO e de emissão de títulos de dívida. Quando você tem um mercado de capitais líquido, as empresas passam a ter acesso a fontes de recursos, a fontes de financiamento. E naturalmente elas começam, como fusão e aquisição ela envolve grandes quantias, né, financeiras, você precisa ter acesso a recursos. Então quando o mercado está muito líquido, no mercado de capitais, as empresas têm acesso a esses recursos e começam a buscar outras empresas para adquirir. Por outro lado, as empresas que são potenciais vendedoras, né, é nesse momento de liquidez no mercado de capitais que o valor delas aumenta. Então você tem o melhor dos mundos com o mercado ativo, né? Você tem empresas com intenção que são adquirentes, com acesso a recursos, e os vendedores têm os seus ativos valorizados, e aí é onde as duas se encontram. Agora, relacionando a sua empresa, né, o que motiva as empresas a buscar crescimento via aquisição? As empresas que têm ações em bolsa, os gestores, eles têm uma pressão por crescimento. Então, nós aqui, investidores, como temos ações de algumas empresas, né, na nossa carteira de investimento, você espera que essas ações se valorizem no tempo. E a única forma dessa ação se valorizar é por crescimento futuro, né, que é o que determina preço, e rentabilidade. Bom, e qual a forma mais fácil de uma empresa crescer e ganhar força e rentabilidade? É adquirindo outras empresas, né? Ela acelera o seu crescimento, é um atalho para o crescimento, e ela também passa, por ser maior rapidamente, ela ganha mais força com o cliente, com fornecedores, com concorrência, aumentando o seu poder de mercado e conseguindo reter uma maior parte do lucro da cadeia desse setor. Então, a pressão do mercado de capitais direciona os gestores por uma busca de crescimento, né? E a aquisição é um atalho para isso. Qual seria a alternativa? Um crescimento orgânico através de pesquisa e desenvolvimento interno na empresa, que envolve um tempo maior, né, para você ter uma recuperação desse investimento, um risco maior também, porque você não sabe se vai dar certo, e você tem o seu mercado se movimentando, né, os outros concorrentes se posicionando mais rápido. Então, a aquisição, na verdade, é um atalho para conquistar esse crescimento. Bem, você deu uma explanação bastante interessante, bastante didática, né? Relacionou o processo aí de fusões e aquisições com o mercado de capital, mas eu queria que você nos explicasse o seguinte, na prática, né? Inclusive se você tem algum estudo que tem medido isso,
Quais os resultados que as fusões e aquisições trazem para as empresas? De fato, esses processos se mostraram interessantes em termos de crescimento, ocupar espaço, aumentar retorno, né? Que tipo de comentário você pode trazer e explicar aqui para os internautas que nos assistem? Então, os estudos, a minha tese de doutorado se baseou numa análise do mercado brasileiro de fusão e aquisição, mas tem mais 4 ou 5 estudos realizados no mercado brasileiro e nos Estados Unidos tem várias pesquisas de autores, de pesquisadores renomados sobre isso, né? E os resultados, de forma geral, os resultados apontam, né, as evidências apontam que em quase 70% dos casos, as aquisições não melhoram, não geram riqueza para as empresas adquirentes. Então você tem duas formas de dizer, bom, a aquisição foi boa ou não? Duas métricas principais. O valor da ação teria que crescer numa velocidade maior do que os dos concorrentes. E segundo fator, a rentabilidade contábil da empresa, patrimonial, lucro sobre patrimônio líquido, teria que também crescer numa velocidade maior. E as evidências apontam que em 70% dos casos isso não acontece. Então, agora, o porquê que esses resultados, né, não ocorrem? Por que é tão difícil você conseguir extrair resultado de uma aquisição? Bom, alguns dos direcionadores, né, o principal direcionador é o preço que você paga. Então, se você pagar muito caro, depois para você recuperar e extrair rentabilidade dessa operação se torna difícil, né? E fica até curioso. Você tem mais acesso a recursos quando o mercado de capitais está ativo. Então as empresas saem em busca de outras empresas para adquirir. Mas é nesse exato momento onde você tem mais recursos que os ativos estão mais valorizados que você vai pagar caro para eles. Ou seja, as empresas se envolvem em fusões e aquisições quando o mercado está em alta. E aí, pagando um preço alto, fica muito mais difícil de você extrair os resultados que você espera.